Oi, queridos, bom dia, tudo bem? Mais uma vez tenho a alegria de poder me dirigir a todos vocês. Eu confesso que estou com saudade de dar aquele aperto de mão, aquele abraço gostoso em cada um de vocês. Mas infelizmente, por conta da situação que nós estamos enfrentando, ainda temos que manter o grupo, a igreja, as famílias afastadas umas das outras. Mas espero que você, com a sua família, esteja se reunindo nos horários do culto, aproveitando essas postagens para a sua edificação. Muito bem, a mensagem deste momento, ela está baseada em vários textos bíblicos. Eu coloquei aqui para você anotar e depois com calma ler cada um desses textos. Então está aqui Levíticos 26, 16 a 25, Deuteronômios 32, 15 a 24, 2 Samuel 24, 13 a 15, 1 Crônicas 21, 13 a 15, 1 Reis 8, 33 a 38, Jó 27, de 8 a 15, os Salmos e aí por diante. São todos os textos aqui e eu gostaria que você em casa, com calma, pegasse cada texto e lesse atentamente. Se possível, todo o capítulo, não só os versículos que estão aí, mas todo o capítulo, se possível, contexto anterior e contexto posterior, para você entender a situação em que ali se apresenta. Você vai notar que em cada uma destas situações, Deus se manifestou com praga, com doença e com morte. É duro pensar nisso, mas é uma realidade. Deus manifestou, na verdade, nesse momento e nessas situações, a sua ira. A sua ira. Nós vemos que a Bíblia fala que Deus é amor. E a Bíblia é clara, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus é amor. Mas a Bíblia fala que Deus também é justo. E Ele não tem por inocente o culpado, mas Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Deus também, Ele se ira. E nesses textos, na verdade, você vai verificar que Deus está se manifestando em ira. Porém, o que eu quero deixar aqui, extrair de todos esses textos, algumas lições para a nossa própria vida. Então, eu quero destacar algumas lições. A primeira delas é que Deus interage com a humanidade. Lembre-se, quando Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou, Ele os colocou no jardim do Éden e Ele todos os dias vinha conversar com o homem e com a mulher. E o que aconteceu é que o homem, por ter se rebelado contra a orientação de Deus, ele quebrou essa interação, porque ele desobedeceu, viu que estava nu, se escondeu, fugiu, se escondeu, e ele quebrou essa interação. Mas Deus, Ele veio em procura do homem. Adão, onde estás? Quem te fez saber que estavas nu? Então Deus retoma o diálogo, Deus retoma a interação com o homem, ainda que desobediente. Enfim, a primeira lição que nós podemos destacar, portanto, é que Deus, Ele criou o homem para interagir com o ser humano. Nós vamos verificar aqui nos textos que Deus interage, primeiramente, com todas as nações. Desde a criação, Deus sempre interagiu com todas as nações. Quando a maldade do homem cresceu na terra, Deus decidiu exterminá-la por um dilúvio. Deus tratou, Deus manifestou sua ira, mandando um dilúvio, preservando Noé e sua família e seus filhos. Deus interage com a humanidade, Deus interage com as nações, Deus interage com o seu povo escolhido. Ou seja, quando Deus chamou Abraão para dele fazer uma grande nação, e essa nação se tornou o povo de Israel, a partir de então, Deus sempre interagiu com a sua nação, com o povo de Israel. E Deus também interage hoje com a sua igreja, comigo, com você. Nós que fazemos parte do corpo de Cristo, nós que fomos alcançados pela graça de Deus, nós que fomos levados a compreender a nossa condição de pecadores, nós que fomos levados
a um verdadeiro arrependimento e fé em Cristo, na obra que Ele realizou na cruz do Calvário, nós que formamos o corpo de Cristo, somos a igreja e Deus então interage conosco. E tudo o que a humanidade faz, o povo de Israel fez e faz hoje também, e a igreja faz, traz reação da parte de Deus. Deus interage com a humanidade. Segunda verdade que nós podemos destacar dos versículos que nós lemos, é que não somente Deus interage com a humanidade, mas há situações em que suscitam a ira de Deus. A Bíblia fala em Romanos capítulo 1, versículo 18, um versículo muito sério, parece pesado, mas é um versículo da palavra de Deus, é inspirado por Deus, é a comunicação de Deus para mim e para você. A Bíblia fala, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Está em Romanos capítulo 1, versículo 18. Então Deus é amor. Deus, Ele quer trazer para si o pecador arrependido para salvar, para perdoar, para dar vida eterna, para viver eternamente na presença dEle. Mas a Bíblia também fala que Deus se manifesta em ira. E há situações em que Deus responde com ira. Quando nós lemos os textos sugeridos, nós vamos verificar várias situações que suscitaram a ira de Deus. E possivelmente tais situações hoje também podem suscitar a ira de Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. É verdade que quando nós lemos as Escrituras, Deus age de forma diferente em momentos diferentes. Porém, nada impede de Deus reagir em ira diante daquilo que a humanidade faz, ou diante daquilo que o povo de Israel faz, ou daquilo que a igreja faz. Primeira situação que suscita a ira de Deus, se você ler os textos, vai verificar que é a idolatria. A idolatria suscita a ira de Deus. Por várias ocasiões o povo se afastou de Deus, adotou ídolos dos povos pagãos, e aquela adoção desses ídolos suscitou a ira de Deus. Deus se manifestou irado quando o povo tornou-se um povo idólatra. Hoje nós entendemos que idolatria é mais do que se curvar diante de um ídolo. Quando nós colocamos o nosso eu acima de tudo, nós estamos nos auto-idolatrando. Será que isso não suscita a ira de Deus? O fato é que os textos mostram que a idolatria suscita a ira de Deus. Quando você coloca um relacionamento acima da vontade de Deus, será que não é idolatria? Quando você coloca a tua vontade acima da orientação de Deus, será que não é idolatria? São coisas que nós devemos refletir e pensar. A segunda situação que suscita a ira de Deus é quando o povo desobedeceu às orientações de Deus. Pode ler os textos bíblicos. Quando o povo não atendeu à orientação de Deus, Deus respondeu em ira. Então nós temos a palavra de Deus. Ela é a verdade. As Escrituras revelam para nós a orientação de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. E quando nós conhecemos esta vontade e deliberadamente nós desobedecemos, nós podemos estar suscitando a ira de Deus. Outra situação que traz a reação da ira de Deus é o orgulho e a soberba. Quando nós somos arrogantes, prepotentes, a Bíblia fala que Deus se ira com isso. E os textos mostram isso também. Outra situação que manifesta a ira de Deus é a incredulidade. Quando a pessoa não crê no que a palavra de Deus diz, Deus se ira. Se nós pensarmos na situação de Adão, Deus foi incrédulo quanto à ordem de Deus e ele desobedeceu. E a ira de Deus se manifestou quando ele expulsou Adão do jardim do Éden. E Adão assumiu para si a condição de estar separado de Deus e comprometeu toda a humanidade, porque todos nós somos descendentes de Adão. Portanto, a ira de Deus se manifestou em Adão. A ira de Deus se manifesta quando as pessoas são incrédulas, não querem crer em Deus.
Agora pense bem na humanidade de hoje. Você vê as pessoas buscando a Deus? Você vê as pessoas desejando Deus? Ou as pessoas são incrédulas? O ateísmo tem se expandido pelas escolas, pelas universidades. Os jovens que estão sendo ensinados nas escolas estão sendo ensinados a desprezarem a Deus, colocar a teoria da evolução como uma ciência, quando não passa de uma teoria. E quando pessoas de Deus, cientistas, colocam a teoria da criação, eles debocham. Quando, na verdade, existe mais lógica na criação de Deus do que na evolução. Incredulidade. A incredulidade suscita a ira de Deus. Outra situação que os textos nos mostram é que a perversidade suscita a ira de Deus. Havia no passado nações que eram perversas, que eram más. Uma delas era Nínive. Nínive, quando conquistava suas nações, eles humilhavam, eles despedaçavam, eles eram perversos, eles cortavam membros, eles matavam as grávidas. Era terrível a morticínio que eles causavam por pura perversidade. E Deus reagia contra essas nações por causa da sua perversidade. Deus, ele reage com ira quando uma pessoa é perversa, quando uma nação é perversa. Outra situação que suscita a ira de Deus é a perversão, em todos os sentidos, especialmente nas questões morais. Hoje em dia a perversão moral tem se alastrado em todas as sociedades. Hoje em dia o adultério é tido como uma opção. A fornicação já entrou dentro de muitas igrejas. Jovens, infelizmente, não estão preocupados com a sua pureza sexual. Estão cometendo fornicação como se isso fosse normal, natural. Aí vou me casar com ela, o que tem de mais eu me relacionar com ela? Aí não dá certo, pega outra, se relaciona, não dá certo, pega outra e se relaciona com 3, 4 mulheres. É triste ver isso. Isso é perversão, imoralidade, é pecado. E não somente esse tipo de pecado, mas qualquer tipo de perversão sexual suscita a ira de Deus. Qualquer relacionamento físico que está diferente daquilo que Deus propôs para a humanidade é perversão. E a Bíblia fala que Deus abomina. Leia o capítulo de Romanos, capítulo 1 inteiro. Você vai ver o que acontece. A ira de Deus diante das perversões sexuais. Deus se revela irado contra essas situações. Idolatria, desobediência à sua palavra, orgulho, incredulidade, perversidade e perversão sexual. Mas também os textos nos revelam de que maneira o homem pode afastar a ira de Deus de si. Então, quando nós lemos os textos, nós vamos perceber que quando a pessoa tinha a atitude correta para com Deus, mesmo tendo pecado com essas coisas, Deus se manifestava gracioso e misericordioso. Então, existem atitudes que são recomendadas a nós quando Deus mostra a sua ira. E quais são as atitudes que nós precisamos ter para afastar a ira de Deus? E a primeira atitude que Deus espera que nós tenhamos para afastar a sua ira é o arrependimento. O ser humano é convidado a arrepender-se dos seus pecados. O Senhor Jesus Cristo diz: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Todos os profetas que profetizaram para o povo de Israel, diante da idolatria, da imoralidade, da perversidade, a pregação era arrependei-vos. A pregação de João Batista, nos dias de Jesus, que antecederam a entrada de Jesus no seu ministério, era arrependei-vos, é arrependimento, é contrição, é quebrantamento de coração, é admitir que nós somos pecadores, é admitir que nós ofendemos a Deus, que nós contrariamos a Deus, que nós afrontamos a Deus com essas atitudes. Isso é arrependimento, é ter um desejo sincero e verdadeiro de não somente reconhecer isto como
do pecado, mas um desejo forte de abandonar essas coisas. Abandonar a idolatria, a imoralidade, a perversidade, a incredulidade. É um desejo de mudança. Arrependimento quer dizer isso, mudança de mente, mudança de atitude. Deus, Ele convida-nos ao arrependimento. E quando o arrependimento acontece em nosso coração, Deus abandona a sua ira e se volta em amor, em graça e misericórdia. Então, arrependimento, não somente arrependimento, mas confissão. Nós temos que ter a humildade de chegar para Deus e Deus, pequei, eu te ofendi, eu me rebelei contra o Senhor, eu tenho afrontado o Senhor na tua santidade. Ó Senhor, eu confesso os meus pecados, eu confesso que tenho feito isto, e eu tenho ofendido o Senhor. Tem que confessar os nossos pecados. A Bíblia fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É preciso confissão de pecado. Terceiro, é preciso conversão. A conversão justamente é a atitude prática do arrependimento. Ou seja, é deixar de fazer a coisa errada para fazer a coisa certa. Antes eu seguia neste caminho da maldade, da perversidade, da incredulidade. Agora Deus me trouxe o arrependimento. Eu reconheci o meu pecado, confessei, agora eu me arrependi, eu mudo de pensamento, eu mudo de atitude, eu me converto, ou Deus me converte, e agora eu vou em direção à vontade de Deus. É preciso conversão verdadeira e genuína. E a quarta atitude, recomendada para Deus afastar a sua ira, é consagração a Deus, ou seja, é nos dedicarmos inteiramente a Deus. A palavra de Deus em Romanos 12 fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então Deus espera que nós consagremos a nossa vida a Ele. Então, se você está me ouvindo neste momento, se você tem andado longe de Deus, se você tem sido apático a Deus, se você não vai à igreja nenhuma, se você é indiferente a Deus, olha, esta pandemia pode ser uma reação divina. Quem pode dizer que não? Pode ser Deus agindo mesmo, para que o homem se arrependa, para que o homem se volte para Ele. E Deus quer estender a sua graça, o seu perdão e a vida eterna. Então, se você está nesta condição, se arrependa. Volte-se para Deus, converta-se do seu mau caminho, confesse Jesus como o Senhor da sua vida. Jesus é o Filho de Deus, Ele já morreu na cruz, Ele veio dos céus, Ele se tornou homem, Ele nasceu de uma virgem, foi concebido pelo Espírito Santo. Ele é o Deus homem, é Deus encarnado, e Ele viveu neste mundo para oferecer a sua vida perfeita e imaculada como sacrifício e pagamento pelos nossos pecados. E se você crê de todo o coração na obra que Ele fez na cruz por você, e se você confessá-lo como o Senhor da sua vida, Ele vai perdoar os seus pecados e vai te dar a vida eterna, e você vai receber a graça, o perdão e a misericórdia. Então volte-se para Deus. E se você está na igreja, mas tem tido atitudes erradas, se você tem agido de forma pecaminosa, você não vai perder a salvação, porque nós sabemos disso, é doutrina nossa. João 10:28 fala: e dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, eternamente ninguém as arrebatará das minhas mãos. Mas não esqueça que Deus tratou com a igreja de Coríntios, e na igreja de Coríntios havia muitas pessoas que estavam vivendo em pecado, e a Bíblia fala: por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, ou seja, não são poucos que morreram, porque naquele momento, naquela situação, Deus estava manifestando a sua ira para com a igreja. Eles não perderam a salvação, mas muito perderam as suas vidas, morreram prematuramente. Então se volte para Deus, volte para os caminhos do Senhor, consagre a sua vida a Ele, que esta epidemia mostra que Deus está agindo, talvez esteja agindo na sua vida, para você voltar-se para os caminhos do Senhor. Eu quero terminar então
lendo o texto que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está querendo fazer uma purificação neste mundo. Deus está querendo fazer uma purificação na sua igreja. Deus está se manifestando em ira. Mas você pode afastar a ira de Deus e desfrutar do seu amor, da sua misericórdia, se você tiver a atitude correta para com Ele. Busque a Deus, se volte para Deus, consagre a sua vida a Deus. Eu peço que você agora abaixe sua cabeça e ore ao Senhor nesse momento, mais uma vez. Querido Pai, obrigado pela Tua palavra que nos ensina e que, ó Deus, nós possamos agir de forma a não suscitar a Tua ira. Pelo contrário, que as nossas ações, que as nossas atitudes possam atrair a graça, a misericórdia e o perdão do Senhor. Obrigado porque em Cristo Jesus nós podemos ter a vida eterna. E se alguém nesse momento que está me ouvindo, que não tem Cristo como Senhor da sua vida, que ele possa ouvir a palavra do Senhor que diz lá em Romanos: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para a justiça do Senhor. Que esta pessoa se arrependa, creia em Cristo, creia que Ele morreu na cruz e ressuscitou e que Ele está vivo e estendendo o seu perdão e graça para conceder vida eterna. Obrigado, meu Deus. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que essa mensagem possa mudar algo na sua vida também. Uma boa noite, uma boa tarde. Muito obrigado.